Querido e querida em Deus, paz e bem. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: Com quem vou comparar essa geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas dizendo: Tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que nem come e nem bebe, e dizem: Ele está com o demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: É um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, hoje, de uma forma um pouco diferente, eu quero trazer de início a nossa reflexão diária duas passagens das primeiras leituras, tanto de ontem quanto de hoje, que é interessante porque Deus se apresenta através da boca do profeta Isaías, para que a gente entenda, para que a gente sempre vá colocando essa certeza no nosso coração de quem é o nosso Deus. Então, em Isaías, capítulo 41, versículo 13, está escrito assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão e te digo: Não temas, eu te ajudarei. Essa foi a leitura de ontem. E na leitura de hoje, Isaías capítulo 48, versículo 17, está escrito assim: Eu, o Senhor teu Deus, te ensino coisas úteis, te conduzo pelo caminho em que andas. Então percebam que é o próprio Senhor que vem falando a nós dessa questão de que Ele está junto de nós. É legal ver que ele usa até uma expressão: eu te tomo pela mão. Quem a gente costuma tomar pela mão? Na rua, quando a gente precisa guiar alguém? As crianças. Percebam o quanto nosso Senhor, Ele nos ensina e o quanto a didática dele é próxima da nossa realidade, para nos mostrar que Ele nos ama e que Ele nos ama tanto que Ele deseja nos ensinar, nos guiar, nos levar até um porto seguro, porque esse é o caminho, essa é a vocação de um pai, de uma mãe, para com seus filhos pequenos. E nós, quando nós estamos na condição de filhos pequenos e temos a graça de ter um pai, uma mãe que se preocupa conosco, que nos ama, a gente sabe que nós não seremos conduzidos, não que a gente saiba, né? Mas a criança confia que ela não vai ser conduzida para algum lugar ruim, que ela vai ser extremamente bem cuidada e que o pai e a mãe vão ofertar o melhor. A criança se alegra em estar com seus pais. Então, que a gente possa também colocar essas palavras carinhosas no nosso coração. Que nós temos esse Deus. Um Deus que cuida, que toma pela mão. Um Deus que fala: eu te ensino coisas úteis, te conduzo pelo caminho. Que a gente creia nisso. E perceba que é tudo na base, na fundamentação do amor. Deus, mesmo no Antigo Testamento, não vai falar com o profeta: eu te ordeno a ir pelo meu caminho. Ele fala: eu te ensino. A partir do momento que ele ensina, cabe a nós
seguir ou não. E essa primeira parte da reflexão serve para aquilo que está no Evangelho de hoje. Percebam que Cristo, ele nos mostra situações que a resposta é sempre o contrário. Então ele coloca aqui, né? E ele fala daquela geração, mas vamos tomar essa palavra para nós mesmos. Não vamos analisar a geração em si, mas trazemos para o nosso cuidado, para a nossa resposta a Deus. Ele fala assim, que com o que eu vou comparar a geração? É uma geração que ouve a música e não dança. É uma geração que se depara com uma situação de tristeza e sofrimento e não se comove. É uma geração que vê um profeta, João foi o último dos profetas, um profeta que é austero, que não busca se alimentar, não está nas festas, mas está ali trabalhando no reino de Deus e fala, não, ele faz isso porque ele tem um demônio. É uma geração que vê o Filho de Deus, mesmo que eles não reconhecessem Jesus como Filho de Deus, mas que está no meio do povo, que apresenta a boa nova para todos e fala que ele é um beberrão, um fanfarrão. E aí o ponto interessante é, quando nós, na nossa vida, estamos tendo essa atitude, essa resposta, que resposta é essa? A resposta é de sempre ter uma desculpa para não deixar a palavra e o convite do Senhor entrar e criar raízes no nosso coração. Eu não sigo aquele ali porque ele faz isso ou faz aquilo. Mas por que eu vou na igreja se lá eu encontro gente que é muito pior do que eu? Por que eu vou confessar com o padre se ele é pecador igual a mim? Por que eu vou seguir a Deus se eu não o vi na minha frente falando comigo? São várias as situações que a nossa resposta está calcada numa desculpa. A gente busca algo externo para nos justificar no nosso interior. Então o convite hoje é a gente refletir sobre isso. Não que seja obrigatório. Eu sempre falo que o convite de Jesus é um convite amoroso. É um convite que respeita a nossa individualidade. Mas nós, como cristãos, nós precisamos sim assumir essa condição de ser cristão. E o que é o ser cristão? Ser cristão nada mais é do que seguir a Cristo, do que buscar fazer aquilo que o Pai preparou para cada um de nós. Então que a gente possa pedir mesmo para que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos conduz, que ele possa revelar os planos do Pai para a gente, e também possamos pedir a Deus e reconhecer a nossa pequenez e suplicar ao Senhor que Ele nos ajude nesse caminho. Porque nós sozinhos, nós sabemos que a gente até pode tentar. Como Paulo falava, né? Eu tento fazer o bem, eu quero fazer o bem, mas às vezes me pego fazendo o que eu não desejo. Por quê? Porque é o Senhor, a gente precisa do Senhor para caminhar na graça. Então que a gente peça mesmo a Ele, que tire do nosso coração mesmo as desculpas inconscientes, mesmo aquelas que a gente nem percebe, e que ponha no lugar um coração receptivo à abertura e o seguimento à graça dele. E que a gente possa sim dançar quando o Senhor nos convida a dançar, que a gente possa se comover, ter compaixão quando necessário, que a gente possa ser misericordioso quando o convite é esse, que a gente perceba que há alegria, ou seja, existe alegria em tudo
o que nós fazemos para Deus, porque é esse o caminho do seguimento. Na vida tereis tribulações, mas não se preocupem com isso. Eu venci no mundo, ou seja, eu vivi e venci, eu sei dessa realidade. Então que nós possamos se alegrar com o nosso Senhor e possamos sempre estar prontos para dizer o sim a Deus, um sim de criança que confia na condução do seu Pai amoroso. Uma santa sexta-feira, fiquemos todos em paz, continuemos a pedir: Senhor, vem ficar conosco, Senhor, cuida de nós. Amém.